Veja no ICL Notícias, segunda edição. Defensor de golpista é investigado por estupro. Flávio Bolsonaro define Alfredo Gaspar como vice da chapa. Cada um no seu quadrado. Com filho e ex-funcionário na mira da PF, Lula diz a aliados que não responde por atos de terceiros. Exclusivo ICL. ONU denuncia projeto de bolsonaristas que dificulta aborto de meninas em caso de estupro. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Hoje, dia 5 de agosto de 2026, também conhecido como quarta-feira. Chegamos à metade da semana com muita notícia movimentando Brasília, as convenções partidárias e também as campanhas. Hoje a mesa está completa aqui no nosso N2. Boa tarde, Rodrigo Viana. Boa tarde, Gabi. Tudo bem com você, o Chico? Boa tarde, Chico. Esse é o time titular ali, o que o professor escalou desde o começo, né? Vez por outra tem uma boa substituição, sempre à altura do elenco. O elenco é bom, né? Sempre lá em cima. O elenco é bom. Sempre lá em cima. Eu falei aqui que a gente tem muita movimentação nas campanhas. Parece que saiu um vice por aí. Nós iniciamos aqui o Radar ICL de hoje. O meu destaque é o chá revelação do vice-presidente de Flávio Bolsonaro. Depois de ensaiar o nome de uma mulher, né, vários nomes foram citados, e ficar sem apoio de nenhum partido que pudesse viabilizar, a Tereza Cristina como vice, a Daniela Marques, né, eram de outros partidos que não fizeram aliança, ainda assim se esperava que o Flávio escolhesse uma vice-mulher do próprio Partido Liberal, para pelo menos ampliar um pouco o eleitorado, o apoio junto ao eleitorado feminino, onde ele está muito atrás do Lula. Nada disso. Ele escolheu um vice da truculência, um vice do centrão e daquela escola do baixo clero bolsonarista que vai para a pancadaria. Essa é a escolha de Flávio Bolsonaro. E aí me chama a atenção. A gente tem imagens aí do Alfredo Gaspar, do momento em que ele foi escolhido lá na convenção do Partido Liberal, né? Até o Flávio levanta a mão dele, parecia mesmo um chá revelação ali no momento em que ele é anunciado como o nome. Bom, é um sujeito que tem denúncias contra ele de violência, inclusive de violência contra menor de idade, né? O Alfredo Gaspar, ele nega, o caso ainda está sendo investigado, e ele ficou mais conhecido, apesar de ser pouco conhecido ainda, na CPI do INSS, quando fez um relatório truculento, descabido, que quase que inviabilizou a CPMI do INSS. E ali ele se cacifou como um operador da extrema-direita no Brasil e agora ganha de presente o cargo de vice. Ah, era o plano C, plano D. Ainda assim, Gabi e Chico, importante a gente destacar que tem uma lógica política aqui por trás dessa escolha. Porque o Gaspar era um dos candidatos fortes ao Senado em Alagoas. Você tinha 3 candidatos ao Senado. Exato. Renan Calheiros, favorito, Arthur Lira e Alfredo Gaspar. E em muitas pesquisas, o Alfredo Gaspar estava em segundo, estava ele e Renan. E o Arthur Lira estava ficando para trás, talvez não conseguisse a vaga de senador. Ao escolher o Gaspar, o Flávio Bolsonaro resolve um problema para o Arthur Lira. Diz assim, caminho aberto, meu caro, você pode ser candidato a senador e vai ganhar a eleição aí em Alagoas. Então, é um vice que resolve a vida do Arthur Lira e que dá um discurso contra o filho do presidente Lula, porque eles vão explorar, ele foi relator da CPI do INSS, não acharam nada contra o filho do Lula, o Fábio Luiz, mas ele veio para a campanha para isso e para liberar a vaga de senador para o Arthur Lira. O Flávio, que não tinha apoio das cúpulas dos partidos, pelo menos consegue fechar uma parceria aí com o Arthur Lira, que deve ter ficado muito contente com essa escolha. E por último, Gabi, me chama muita atenção, né? A gente vem comentando assim, eles estão no combo completo de extremismo.
ataque às urnas, ataque às mulheres. Cadê o Flávio moderado que ia ampliar para o centro? Sumiu. Em vez de escolher uma mulher, ele prefere o Alfredo Gaspar, do Centrão. É um retrato da campanha bolsonarista que está achando que dá para ganhar assim mesmo. Não precisa ceder e fazer concessões para o centro ou para a direita menos violenta. Não, vamos com o Gaspar mesmo para sentar a porrada e assim dá para ir para a disputa com o Lula, como estão mostrando as pesquisas. É uma escolha que mostra que é uma campanha da truculência, com apoio dos Estados Unidos e com o discurso tradicional do Jair Bolsonaro. Vão para a pancada, Gabi. Vão para o confronto. É isso. Rodrigo, Chico, eu quero aproveitar aqui para chamar um resumo que a nossa equipe preparou para colocar aqui na tela de quem é o Alfredo Gaspar. Boa. Então, para reforçar esse destaque que você acabou de trazer aqui. Ele foi promotor de justiça no MP de Alagoas por 24 anos, disputou a prefeitura de Maceió pelo MDB em 2020 e perdeu. Foi eleito deputado federal pela União Brasil por Alagoas em 2022 e aí, consequentemente, acabou assumindo a relatoria da CPMI do INSS e agora, em março desse ano, se filiou ao Partido Liberal. Aproveito também, Chico, para chamar o pessoal para votar na nossa enquete. Enquete que está já disponível no YouTube, porque Flávio Bolsonaro escolheu Alfredo Gaspar como vice. Pela atuação dele na CPMI, por um acordo com Arthur Lira, porque não quis uma mulher de vice, todas as alternativas anteriores. Eu diria, viu, Chico Sá, quero te ouvir sobre isso, que tem muito do Arthur Lira, né, e do Centrão nessa história, mas também não dá para descartar que ele não quis mesmo uma mulher de vice, né? Ele faria esse aceno ao eleitorado feminino, se precisasse, agora talvez que já esteja ali meio que... tá tudo bem com a Michelle, então agora não preciso fazer um aceno tão grande para as mulheres, né? Olha, eu achei uma escolha meio na linha de vou tentar achar alguém pior do que eu. Sabe, eu vou colocar um vice pior do que... Se bem que eu discordo, eu acho o Gaspar um pouquinho melhor do que o Flávio Bolsonaro. Mas é uma escolha que ela ajuda muito o Arthur Lira, como o Rodrigo falou. Hoje à noite tem festa em Barra de São Miguel, em Alagoas, para comemorar esse acerto do Arthur Lira, muito festejado, porque a vaga ao Senado realmente corria risco. Mas, olha, esse desprezo total às mulheres, ao voto das mulheres a essa altura, não sei se está confiando muito no cabo eleitoral da Casa Branca, no Trump, e acha que com qualquer vice vai, porque parece uma desfeita, parece uma provocação às mulheres e ao voto feminino no Brasil. Não há a menor razão para essa escolha. Ele poderia pegar uma deputada qualquer do próprio PL, fazendo a chapa ali puro sangue, mas como uma deputada. Aquela do Ceará, né, que foi um pivô da briga dele com... que a vereadora... Vereadora, desculpa. De Fortaleza. Sim. Mas é um total descuido, mata a ideia do Flávio Bolsonaro moderado, esquece totalmente, ele vai para porrada. Acho que até por isso que trocou de marqueteiro também, e foi o Duda Lima, que também é da porrada. Sim. Acaba qualquer ideia de civilização e ele vai para um discurso, para uma plataforma inteiramente bolsonarista raiz. Bélica. Só uma coisa justifica, acho que uma crença total na interferência dos Estados Unidos. A interferência do Trump, seja como for. Interferência essa que a gente já vê sinais, né? Há sinais, fortes sinais dessa interferência já em andamento, porque não é sequer uma chapa de quem faz para ganhar a eleição numa normalidade democrática. Não é. Num jogo normal democrático, isso é chapa de quem acha que já perdeu e vamos agradar lá o Arthur Lira, a gente recebe um troco e fica por isso mesmo. Mas não há nenhuma razão lógica nessa chapa. Não tem nenhuma razão lógica, Chico, eu concordo com você, e eu quero ir direto para Brasília para chamar a Manuela Borges para conversar com a gente. E acho que vale a pena, Manu, também, boa tarde, para você ouvir o seu pitaco sobre essa história, porque, de fato, né, o Flávio Bolsonaro, se é que ele queria em algum momento passar a imagem de moderado, porque era o que a campanha estava sinalizando, agora foi por água abaixo, né? Boa tarde, Gabi, Chico, Rodrigo,
Foi por água abaixo, inclusive, essa busca para conquistar aí o apoio do voto feminino. Era muito esperado uma mulher para compor a vice e ele abriu mão de, enfim, compor essa chapa com uma personalidade feminina para trazer o Alfredo Gaspar, que é uma pessoa que, segundo até fontes do Planalto com as quais eu conversei, agrega muito pouco. Alagoas é um estado minúsculo, que tem um colégio eleitoral muito pequeno, então impacta pouquíssimo no Nordeste, e ele é pouco conhecido, apesar de ele ter ganhado os holofotes durante a CPMI do INSS, inclusive pedindo a condenação, a prisão, melhor dizendo, do filho do presidente Lula, o Fábio Luiz, em um relatório que não foi para frente, que foi visto como uma peça política e não um relatório técnico, apontando aí de que forma poderia sanar os problemas que permitiram as fraudes bilionárias no INSS. Gabi. Importante, Manu, acho que, assim, somando ao que você está trazendo aqui, tem uma manchete para quem está nos acompanhando em vídeo, dizendo que o vice do Flávio é investigado por estupro de vulnerável, né? Essa denúncia ela foi apresentada em março de 2024 pelo deputado Lindbergh Farias, do PT, e pela senadora Soraya Tronic também. Ele é alvo, na verdade, de uma notícia-crime no STF sob suspeita de estupro de vulnerável. É um caso que tramita sob sigilo e que aguarda a manifestação da PGR também. E até no encerramento da CPMI, acho que a Manu deve lembrar disso, teve um bate-boca ali entre o Alfredo Gaspar e líderes mais próximos ao governo relacionado a esse caso, né, Manu? Ele foi lembrado desse caso ali durante a CPMI, quando ele deu um show de horrores ali no relatório, na apresentação do relatório, né? Ele xingou o Lindbergh Faria de corrupto, drogado, ladrão, e aí o Lindbergh chamou ele de estuprador. E relembrou e trouxe à tona esse caso, né? Ele, junto com a Soraya Tronic, entraram com essa notícia crime. O caso está sendo investigado. O Alfredo Gaspar nega, diz que em nenhum momento que essa moça que dizem ser filha dele, fruto de um estupro, é filha de um primo dele. Enfim, ele tenta ali arrumar argumentos para dizer que não cometeu o crime. Agora, as apurações vão dizer se realmente houve esse estupro de vulnerável ou não. Eu acho que é bastante importante a gente ter isso também no radar, né? Na biografia desse personagem aí que assume agora como vice na chapa com o Flávio Bolsonaro, né? Esse tipo de pessoa é curioso, né? Como o Flávio foi de uma possibilidade de mulher na candidatura, né? Compondo com a chapa dele, para um homem acusado de estupro de vulnerável. Isso é mais grave ainda, né? Digamos que, mesmo com a possibilidade do Alfredo Gaspar ser inocente, mas tem um caso em andamento. Tem uma investigação. Em apuração. Não é nome para você sequer lembrar para nenhum cargo público, enquanto essa denúncia não for apurada até o final. E dá a impressão assim, de um desleixo. Tô nem aí. Ele tem um apoiador nos Estados Unidos que diz, não sei nem se mulher tenha que votar, o Paulo Figueiredo. Agora ele põe um vice que está acusado de estupro de vulnerável, em vez de botar uma mulher. Então é assim, tô nem aí para o voto das mulheres. E mesmo assim, aparece aí com 30% dos votos no primeiro turno. Impressionante. Só dentro da lógica de que nas pesquisas, as pesquisas agora apontam que mais de 10% acham que o Lula que governa é um robô, é um sósia, é um boneco. Então, dentro dessa lógica totalmente surreal, que um cara como esse pode ser vice. A lógica da e pode ter voto, né? E pode ter voto de mulher. Como é que é, Manu? O Planalto comemorou a indicação desse vice, esse nome, justamente por entender que não agrega nada e uma mulher, por mais extremista que fosse, poderia ali angariar os votos das conservadoras e de outras mulheres
que se dizem de direita, que estão cansadas do governo Lula, que fazem parte ali daquele eleitorado independente. Então, o Planalto vê até com alegria essa indicação de última hora. Lembrando que ontem ele foi anunciado senador, né? Então, foi uma mudança ali em menos de 12 horas, né? Chama a atenção. Ontem até os aliados do Flávio Bolsonaro estavam ventilando o nome da Michelle Bolsonaro, né? Hoje aparece aí o Alfredo Gaspar como o vice na chapa. Agora, você falou sobre a comemoração do governo, Manu, eu acho que vale a pena a gente trazer também do lado da campanha de Lula, né? Que tem algumas pedras no sapato. A pesquisa Quest de hoje é uma delas, a gente vai trazer os dados aqui, mostrando ainda o presidente Lula à frente, mas com o Flávio encostando um pouco mais. No cenário de segundo turno, o Lula tem 44% das intenções de voto contra 39% do Flávio, mostra um recuo de 1 ponto percentual para o presidente Lula e crescimento de 2 pontos percentuais para o Flávio Bolsonaro em relação ao último levantamento. E a explicação pode estar ligada a diversos fatores, mas tem um dado que a Quest trouxe, que é a de que 52% dos brasileiros foram contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir o Flávio Bolsonaro de visitar o pai, o Jair Bolsonaro. Só que é importante também lembrar um contexto em que houve essa proibição, né? Que foi o Flávio lendo uma carta do Jair Bolsonaro, sendo que ele não pode se comunicar, não pode pedir voto, enfim, não pode usar redes sociais e nem por meio de terceiros. Mas, em paralelo a isso, o entorno do presidente Lula virou munição para a extrema-direita também. Além do Fábio Luiz, filho do presidente ser investigado, o ex-chefe do gabinete do presidente, né, o Marco Aurélio Ribeiro, conhecido como Marcola, também está na mira da Polícia Federal. Hoje, inclusive, o Marcola decidiu deixar a campanha de Lula. Essa é uma notícia importante, que a gente ainda vai ver os desdobramentos nos próximos dias, mas só para contextualizar também, né, essa decisão vem depois que a PF identificou um repasse de uma empresária, a Roberta Luxinger, para a conta do Marcola. E a Roberta ela é apontada como lobista e investigada na operação sem desconto do INSS. O Marco Aurélio confirmou que pegou um empréstimo com a Roberta, disse que já pagou essa dívida no valor de R$249 mil. O ex-chefe de gabinete do Lula disse que tomou uma decisão política na saída, né, porque ele não quer prejudicar a campanha, e nota que sempre pautou a atuação dele na vida pública com ética, compromisso e transparência e que, diante de especulações, vai responder com fatos e documentos. Só para fechar também, o presidente Lula tem dito para os aliados que não cometeu nenhuma irregularidade e que não vai se responsabilizar por atos de terceiros. Manu. Doa quem doer, né? Essa é a determinação do presidente Lula para que a Polícia Federal investigue seu filho, se for o caso, o seu ex-assessor, o seu braço direito aqui no Planalto. Agora, fontes com as quais eu conversei hoje disseram que há um mal-estar generalizado. Por quê? O Marcola, desde dezembro do ano passado, já sabia que a Roberta Luxinger estava sendo investigada. Ela foi alvo da operação sem desconto. Teve uma devassa nas contas dela, telefone apreendido, inclusive uma conversa dela com o Camilo Antunes, o careca do INSS. Ela disse que era para ele se livrar dos celulares, justamente com medo do que poderia ter ali, as conversas. Então, por que ele não se antecipou? Ele que tomou esse dinheiro, segundo ele, emprestado, já foi quitado esse empréstimo. Por que ele não se antecipou? Contou para o Planalto, para o presidente Lula e disse, olha, é melhor eu já deixar o Planalto, a presidência, porque isso pode sim contaminar a sua campanha, presidente. Então, as informações que a gente tem é que realmente o governo já sabia desse empréstimo. Desculpa, a gente está um pouquinho gripada, mas teve essa demora. Ele saiu há cerca de 2 semanas do gabinete do presidente para assumir a agenda do presidente na campanha, mas teve essa demora porque a Roberta Luxinger já está na mira da polícia desde dezembro do ano passado, inclusive
com tornozeleira eletrônica por determinação da Justiça, medidas cautelares para impedir que ela pudesse deixar o país ou conversar, tratar com outros alvos da operação, Gabi. Fala. Não, por favor. Não, eu ia dizer que o Marcola é o sujeito fundamental ali nos bastidores do Lula, né? Se alguém precisa falar com o Lula por telefone, é o Marcola que pega o telefone. Porque o Lula não tem celular, né? Então, é o Marcola que atende e passa o telefone para o Lula. Era, né? Porque agora não está mais nem no Palácio, nem na campanha. Segundo, se alguém precisa marcar a hora para falar com o Lula, é o Marcola que marca. Então, ele é o sujeito que tem acesso total ao Lula. Por isso que perder o Marcola na campanha significa perder uma peça central que conhece tudo sobre o presidente Lula. E é aquela pergunta que a gente faz, né? Movimentava dinheiro, recebia empréstimo, 250 mil, não vai no banco pedir empréstimo, pega com uma amiga que está enrolada com a justiça. Chama atenção, né? Assim, e provoca um problema para a campanha de Lula. Você pega tudo que a Polícia Federal fez em relação a Lulinha há século, eu falo que é desde o ultrassom da Marisa Letícia, que o Lulinha é a obsessão da oposição, como uma forma de atingir o presidente Lula. Então, o Lulinha, fazendo qualquer negócio, ele estará no alvo da oposição e no alvo da Polícia Federal. Uhum. Aí, no caso, o empréstimo do Marcola pode ser até aquele empréstimo inocente de amigo para amigo. Ela é uma lobista conhecida em Brasília, fazer lobby não é crime, mas poderia ser evitado, né? É evidente. Vai no banco, pede ao gerente, fala com a moça do Bradesco, como falava antigamente o anúncio. Mas complica. Eu acho a decisão correta do Lula em afastar. Diante de qualquer suspeita, afastar. E por azar, o Marcola tem esse apelido que coincide com o apelido do chefe máximo ali, muito famoso no folclore do noticiário policial, que é o Marcola do PCC. Então, é aquele coquetel que não precisa ser nada verdade. Não precisa ter nem 0,0% de verdade. Mas é um coquetel perfeito para o bolsonarismo explorar. E eles têm feito isso com muita sabedoria. Sabedoria do mal, mas tem feito. Então, afasta. E o Marcola aprende a pedir empréstimo, né? Pois é. Manu, você quer comentar? Ele... Vai lá. O Marcola disse que iria abrir seu sigilo fiscal, bancário, que ele iria provar tudo com documentos, mas até agora não fez. As 2 notas que ele publicou até agora, eu não sei se agora à noite já vai sair uma terceira, porque ele conversou com o presidente do PT, Edinho Silva, sobre a sua saída. E ele ainda não apresentou documentos que mostram que realmente esse dinheiro entrou na conta dele, quando entrou, quando saiu, que dia que ele pagou esse empréstimo. Então ainda existem muitas dúvidas que ele vai precisar sim explicar. Agora a determinação é essa: a Polícia Federal tem autonomia, investiga, seja quem for, seja o filho, seja o assessor, seja o braço direito, o braço esquerdo, para investigar, e pelo menos isso a extrema-direita não pode continuar acusando o governo Lula de mandar na Polícia Federal e dizer quem que deve ou não ser investigado. O Flávio Bolsonaro faz isso, né? Ontem ele publicou um vídeo, na verdade, numa entrevista, dizendo que a PF, na verdade, tem interferência na investigação da Polícia Federal sobre o filho do presidente Lula. Lembrando, né, assim, só para a gente não perder isso de vista, que no passado o Jair Bolsonaro, quando o Sérgio Moro sai, ele justamente acusa o Jair Bolsonaro e o governo Bolsonaro de interferência na Polícia Federal. Sim. Por conta do filho, né, que é o Flávio, que agora está aí acusando de interferência na PF, mas ele não quer lembrar, né, que no passado o pai dele queria protegê-lo, e por isso que o Sérgio Moro saiu dizendo: saindo fora do governo porque está tendo interferência na Polícia Federal, né? O ministro da Justiça naquela época. Ô Chico, só para reforçar, eu conversei com uma pessoa que é dos bastidores do PT, não é parlamentar, mas é ligada assim à direção partidária e já vai ao Palácio, inclusive sabe que é através do Marcola que se marca audiência para ir no Palácio com Lula, etc. Ele falou assim, empréstimo se pega no banco.
Cara. O valor é pequeno, não tem cara de corrupção, mas não podia ter pego o dinheiro emprestado, ainda mais nesta função. Isso aqui é a fala de alguém, né, é um consenso. Esse é o ali capítulo primeiro de qualquer manual, né? De um assessor qualquer manual de ética. E você fala, não fiz nada de errado. Gente, mas você não pode sequer parecer que fez. Sabe, isso é uma festa para a oposição. Por isso que está certíssimo o Lula e já corta fora logo. Marcola, tenha que apelido tenha, já corta fora, evita aquela manchete maldosa que é tudo que é o sonho do Flávio Bolsonaro. O enroladíssimo Flávio Bolsonaro conhece de corrupção, sabe como funciona, então isso é um prato cheio para ele. É claro. Manu, obrigada por hoje. Agora, pode fechar o seu raciocínio, por favor, querida, por favor. O que me chama a atenção é a Polícia Federal dizer que o filho do presidente Lula poderia ser corrompido por uma viagem a Portugal para conhecer uma fábrica produtora de cannabis e também por ter feito uma viagem depois com o Clério Ribas para a Foz do Iguaçu. Quer dizer, se ele realmente está operando tráfico de influência, o preço dele é tão baixo assim, isso que eu me questiono, Gabi. Kleber Ribas, né? Eu acho que o Manu estava se referindo. Mas nessa altura, Manu, o louco que é essa altura da campanha não precisa, em momento algum, ser verdade. Mas basta ali uma pontinha de inquérito, o nome é citado, o cara faz uma festa. E conta com uma complacência enorme da mídia tradicional, que deseja, a essa altura, fazer, pelo menos com que Lula não ganhe com tanta folga, para não ter um mandato, para que não chegue em 2027 com muita força, para que seja o Lula ainda um pouco ali na mão da Faria Lima, um pouco na mão dos bancos, um pouco na mão do empresariado. É isso. É isso, Manu. Obrigada por hoje. Bom trabalho por aí em Brasília. Valeu, querida. Beijão, gente. Bom trabalho. Obrigado, querido. E ainda tem um componente debate. Uma passagem de guarda ali atrás da... Foi bem na hora, né? Da despedida da Manu Borges. Muito bom. A gente Dragões da Independência. É isso aí. Não, eu ia só comentar que também ainda não está definido a questão do primeiro debate com os candidatos. O presidente Lula, a campanha do presidente Lula ainda não definiu se vai participar. E acho que esse momento também é um momento crucial para se definir isso, né? Foi para o dia 23 de agosto, era no dia 16, foi adiado o primeiro debate presidencial na TV, né? Começa ali na TV Bandeirantes, sempre acaba na TV Globo. E a campanha do presidente Lula ainda não definiu e agora está mais ainda definido esse momento do primeiro debate presidencial por conta de tudo que está acontecendo. Mas vamos seguir aqui para o nosso noticiário. Informações com Bruno Concílio. Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Vamos começar falando do encontro de Lula e Alcolumbre. Os dois se reuniram na casa do ministro Alexandre de Moraes, do STF, em Brasília. E, além deles, também esteve presente o ministro Cristiano Zanin. Segundo a apuração da Bela Megali, do jornal O Globo, tanto Moraes quanto Zanin foram os principais articuladores da reaproximação entre os dois, que não se falavam há quase 3 meses. A conversa atingiu o objetivo de quebrar o gelo e reestabelecer o canal de contato entre o presidente da República e o presidente do Senado. Mas nenhuma pauta específica foi o foco dessa primeira conversa, que durou 2 horas. E agora a gente também vai falar dos filhos do Tarcísio. Os 2 filhos do governador de São Paulo abriram, em fevereiro deste ano, uma empresa de consultoria em gestão empresarial. A informação foi dada pelos jornalistas Igor Gadelha e Demétrio Vecchioli, do Metrópolis. A empresa foi denominada Ferreira de Freitas Participações Limitada e tem como sócios Matheus de Freitas, de 27 anos, e Letícia Ferreira de Freitas, de 19. Nos documentos de abertura da empresa, os filhos de Tarcísio informaram como endereço residencial o próprio Palácio dos Bandeirantes, a sede e a residência oficial do governo paulista. E para fechar, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo decidiu por unanimidade manter o Pablo Marçal inelegível até 2032. O empresário insiste em disputar uma vaga no Senado pelo estado de São Paulo e ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. E ainda existe a possibilidade de disputar as próximas eleições e concorrer sob julgamento até o TSE bater o martelo sobre o registro. É com você, Gabi.
Obrigada, Bruno Concílio, que volta depois com mais informações aqui no N2. Você queria comentar, Rodrigo? Eu queria só falar dos filhos do Tarcísio. Impressionante. Empresa de gestão, de consultoria empresarial, com 19 anos o sujeito está consultoria. Os Freitinhas são... Os Freitinhas, a turma do Tarcísio, como é que é? Mateus, 27. A Letícia tem 19 anos. 19 anos. E participa de uma empresa de consultoria em gestão empresarial. Como é que você vai contratar alguém para dar consultoria com 19 anos, gente? E é uma empresa que já tem movimentos na Bahia, já está se esticando para o resto do Brasil. Precisa ser estudado, né? Um caso de genialidade. Coloca o endereço do governo, gente. E será que alguém vai chamar o filho do Tarcísio de Tarcizinho nas manchetes? Não vai. Porque o Lula é Lulinha, o Fábio vira Lulinha. O Fábio Luiz vira Lulinha. Esse aqui do Tarcísio, o nome dele é Mateus. Ele vai virar Tarcizinho? O Tarcizinho tem empresa de consultoria. Não vai. A gente sabe que apelido de escândalo, apelido de filho, só quando é do Lula ali pega bem na imprensa. Sendo de outros, não carrega essa mesma carga. Mas olha, abriram aí um caminho para a gente investigar, hein? Nosso núcleo aqui investigativo, Tarcizinho, olho no Tarcizinho. Olho no Tarcizinho. Importante essa notícia que traz o Bruno Concílio. E eu queria aproveitar que a gente está falando aqui sobre extrema-direita para trazer a próxima aula magna do ICL aqui, que eu achei assim fundamental, gente, para esse momento que estamos vivendo, né, se aproximando das eleições também, que é o professor João César de Castro Rocha revelando as estratégias do extremismo para cativar e ganhar dinheiro com seus seguidores. Então, no dia 13 de agosto, 8 horas da noite, dia 13 de agosto, na semana que vem, quinta-feira, você vai acompanhar. Aproveita e já se inscreve enquanto você está aqui nos acompanhando no N2, em icln2.com.br, ou então você aponta seu celular aqui para a tela, se estiver assistindo a gente pela televisão, para entender a origem dessa grana, né? E destino também, é o famoso follow the money, que é uma máxima muito antiga e objetiva para entender todo o funcionamento dessa engrenagem. Você tem que entender e seguir realmente o caminho, o trajeto do dinheiro, não é isso, Chico? Olha, e o professor Castro Rocha, ele entende muito disso, ele é muito estudioso dessa relação da família Bolsonaro e da extrema-direita no geral do Brasil com o dinheiro. Ele sempre chama a atenção para as campanhas, sempre mostra que a extrema-direita monetiza, para usar esse verbo moderninho aí, monetiza toda e qualquer ação. Sei lá, leva uma facada, monetiza dizendo que está sofrendo e ali coloca fotos como vítima no hospital, dinheiro por Pix. Vai ter uma festa, comemoração também, mais dinheiro. Vai viajar para os Estados Unidos, campanha de Pix. Então, o Castro Rocha sempre teve essa preocupação de mostrar a família Bolsonaro como uma franquia. Ele usa, inclusive, essa expressão. Então, não é só política partidária. Eles estão ali com o cofre aberto o tempo inteiro e com essas campanhas para fazer dinheiro. Os negócios do Jair, né? Os negócios do Jair. O livro da Juliana Dalpiva também, né? É isso, e já é um caminho para entender, né, o caminho do dinheiro, mas o professor Castro Rocha é isso, está ali no submundo, né, estudando para entender o funcionamento de tudo. A gente vai seguir aqui, mas não deixa de se inscrever nessa aula, porque vale a pena e tem tudo a ver com o que a gente está discutindo sobre o funcionamento da extrema-direita no Brasil e no mundo também. Falando em notícias do mundo, vamos seguir com os nossos destaques. Vou trazer hoje o avanço da ingerência externa nas nossas eleições. Tem manchetes internacionais, como o do Wall Street Journal, a gente vai colocar aqui na tela para você acompanhar junto comigo, dizendo que o Trump assombra a eleição brasileira. Olha aí, o El País também falando num duelo diplomático de gigantes. Tem muita manchete falando também sobre queda de braço. Mas o governo Lula tem respondido com altivez essa escalada de medidas que são muito hostis dos Estados Unidos, que estão tentando transformar a diplomacia numa ferramenta de chantagem eleitoral. Aliás, o Trump está fazendo isso desde que assumiu essa posição, mais uma vez, na Casa Branca, né? A estratégia de pressão tem uma gradação bastante clara, mas eu quero lembrar aqui com vocês. Acompanha junto comigo, você deve se lembrar quando o Flávio Bolsonaro foi para os Estados Unidos, querendo uma reunião de última hora na Casa Branca. Depois veio uma decisão do Trump de classificar o PCC e o Comando Vermelho
como organizações terroristas, e isso abre espaço para sanções contra o nosso país. Depois, tarifaço se reinventando, tarifaço de novo contra o Brasil, Trump atacando a nossa autonomia financeira, o nosso PIX. Agora, mais recentemente, o presidente argentino Javier Milei vem aqui como uma linha auxiliar do Donald Trump, participa do lançamento da campanha do Flávio Bolsonaro, ataca as nossas instituições. E agora, o caso da embaixadora brasileira com visto suspenso. E vem uma chantagem, né, embutida nessa história, que é a seguinte: se o Daniel Pérez, que é o nome ligado ao Marco Rubio, e escolhido pela Casa Branca para ser o embaixador americano em Brasília, se ele for aceito pelo Brasil, aí a embaixadora Maria Luísa Viotti, a nossa embaixadora, poderia continuar atuando. Essa foi a chantagem que os Estados Unidos impuseram. Tem gente que acha que o Brasil deveria aceitar calado. O ministro da Defesa, o José Múcio, apareceu falando em abrir o portão num cenário de invasão externa. E isso passa uma imagem assim de dissonância interna, né? Porque enquanto o presidente Lula está ali batendo todos os dias na tecla de soberania, vem o Múcio e aparece com um ato de subserviência nacional. Mas mesmo assim, o Itamaraty e o governo Lula não estão aceitando calados. Então, respondendo, primeiro no rebaixamento inédito das relações diplomáticas com a Argentina, depois do que fez o Milei. Segundo, negando visto para os funcionários do Departamento de Estado americano, ou seja, do Departamento do Marco Rubio, que queriam vir com missão de colocar em dúvida a integridade das nossas urnas. E, por fim, respondendo o próprio presidente Lula a essa chantagem. Vamos colocar aqui na tela? Ele diz o seguinte: eles, Estados Unidos, tomaram a atitude de caçar o visto da nossa embaixadora. Se ela sair para cá, ela vai ter que tirar visto outra vez, sabe? Então, essa atitude é que eu acho uma atitude irresponsável, impensada para um país que tem 203 anos de diplomacia, de relação diplomática. A mensagem do Lula é muito clara para todo mundo que está nos acompanhando aqui, né? Mais uma vez, bate na tecla da soberania, que é inegociável, diz também que quem manda no país é o povo brasileiro. Agora, esses ataques, eu quero trazer a discussão aqui para a mesa também, e o professor Leonardo Trevisan está chegando para conversar com a gente sobre essa história. Parece que tem uma margem ali para o crescimento da popularidade do Lula, a gente já falou sobre isso, né? Quando um outro país ataca o Brasil, existe essa margem para crescimento de popularidade, mas tem um momento de conjunção de fatores também que torna tudo difícil. Cadê o professor Trevisan para conversar com a gente? Quero ouvir vocês sobre esse assunto. Esse é o homem certo para responder. Professor, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo, Chico. Boa noite a todos que nos escutam, né? Você tem razão, né, Gabi? Você fez um resumo perfeito da situação toda, né? Qual é a grande desculpa, né? Desculpa, vamos chamar as coisas pelos nomes que elas têm, né? Chama chantagem isso, né? Se vocês aceitarem rapidamente, derem um agreement rápido para o nosso indicado, nós deixamos a Maria Luísa Viotti, ela devolvemos o visto para ela. Tá? Isso tem nome, chama chantagem. Tá? E, em absoluto, o Brasil não usou qualquer atenção. Esse ponto é fundamental. Né? O Brasil não passou nenhuma linha das regras burocráticas, das regras totais da diplomacia. A diplomacia tem o seu ritmo, a diplomacia tem os seus protocolos. Gabi, 2 protocolos estão sendo lembrados. Eu acho que a gente está deixando isso de lado. O senhor Daniel Pérez, que era um deputado, presidente da Câmara de Representantes da Flórida, atenção, ainda não foi aprovado pelo Senado americano. Se ele quiser tomar um avião, o Brasil aprova já. Ele toma um avião amanhã? Não pode. Ele não foi aprovado. Ele foi aprovado, eu tive cuidado de olhar, inclusive, os dados, os números. Ele foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores por 13 votos a 8, que encaminhou essa aprovação para o plenário do Senado, que ainda não votou. Atenção a isso.
Segundo ponto, que o Brasil tem todo o direito de fazer isso. Não há regra alguma na Convenção de Viena que regula as relações diplomáticas entre os países, estipulando prazo para agreement. Tanto isso é assim que um caso semelhante com um embaixador israelense, o Brasil negou o agreement e eles transformaram esse embaixador para a Colômbia, porque o Brasil negou o agreement por meses, dado o que tinha acontecido com o embaixador brasileiro em Tel Aviv. Esse quadro é claro. Israel, mesmo a Israel de Netanyahu, não pestanejou de respeitar a Convenção de Viena. Nós não estamos errados, nós estamos absolutamente certos e jogando o jogo limpo da diplomacia. Isso está na primeira página. Olha, eu fui olhar hoje, está na primeira página de praticamente todos os grandes jornais do mundo, dizendo a mesma coisa. Quem está burlando as regras internacionais são os Estados Unidos, não é o Brasil. O Brasil está fazendo as coisas absolutamente dentro das regras. Agora, quando a gente olha esse caso, né, e soma com o que a gente dizia no começo do programa, acho que o professor ainda não estava conectado aqui com a gente, mas o bolsonarismo escolhe como vice um candidato que a gente olha e fala assim, será que é para perder? Será que eles estão assim? Não, não é para perder, eles querem ganhar, eu imagino, né? Mas é um candidato que aponta mais para um confronto total do que para uma tentativa de ampliação do eleitorado, né? A gente esperava uma candidata, talvez mulher, a gente não, né? Mas assim, as pessoas, muitas esperavam que ele escolhesse uma mulher para ampliar, tentar ampliar. Então escolhe um sujeito como esse que foi escolhido de Alagoas, de um estado com eleitorado que não é grande, né? E vai avançando nesse discurso de mulher não sabe votar, as urnas são suspeitas, um discurso extremista que o Jair Bolsonaro fez já em 2018 e 2022. Soma-se a isso essa atitude também radicalizada do Trump e do Milei ao mesmo tempo. Parece que a aposta realmente, a gente tem que desenhar esse cenário, hein, professor, de que a aposta do bolsonarismo não é que eles estão jogando para perder, eles estão jogando para ganhar, mas se tiver que apagar a luz do estádio, apaga a luz do estádio, rouba a bola, prende o juiz no vestiário. Essa talvez seja a tática, ganhar desse jeito, como a gente via antigamente na Libertadores nos velhos tempos. Então, é uma coisa da truculência. E eles têm apoio da truculência de fora, Chico. Acho que tem tudo a ver com essa linha que a gente estava fazendo desde o começo do programa. Né? Tem apoio, confiança nisso, né? Talvez seja, a essa altura, professor, o maior cabo eleitoral do Flávio Bolsonaro. E também instala uma perspectiva de que a eleição é Lula versus Trump. Não é? Então, Amigos. É coreografado, isso tudo parece que está coreografado, não é por acaso, né? O problema, na verdade, sabe qual é o X da história da confusão? É tratar o Brasil como ele tratou Colômbia, como ele tratou Peru e como ele tratou Chile. Tem que prestar atenção nisso. As vitórias no Peru e na Colômbia foram arrancadas, eu não falo da boca de urna, eu falo da boca das redes sociais com acusações absurdas contra o candidato Roberto Sanches, no caso do Peru, e contra o indicado pelo Petros de esquerda na Colômbia. As vitórias foram apertadíssimas, 1%, 2% arrancado na última hora com denúncias pesadas, robô pesado em rede social. O Peru, o Chile e a Colômbia não são o Brasil. Atenção a isso. Depois de tudo que aconteceu, nós esquecemos, né? Depois de tudo que aconteceu na vitória do Lula em 2022, vocês lembram disso? Lembra da Polícia Rodoviária Federal fechando estrada, tudo que aconteceu? Esses fatos estão indo no mesmo diapasão. É tratar Brasil como Peru, é tratar Brasil como Colômbia. A vitória do Abelardo de la Espriella em lá. Observe um fato sobre esse candidato, Rodrigo. Ele nunca tinha concorrido a eleição alguma. Ele concorre com uma campanha baseada em segurança nacional quando ele fez o nome dele sendo advogado de traficante. Olha do que nós estamos falando.
Você fala de Peru e você fala Fujimori, todo mundo lembra que ele passou 20 anos preso, dadas as barbaridades feitas. A filha dele é eleita, entre aspas, com total apoio. Sabe, de alguma forma, Marco Rubio está misturando tudo. Brasil não é Colômbia, Brasil não é Peru. Isso é uma realidade que não é só do PIB, é uma realidade institucional. Eu insisto nisso. Nós temos um Tribunal Superior Eleitoral, nós temos um Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, que respeita leis. E respeita e se faz respeitado. Atenção a isso. Fora um outro detalhe. Eu acho que o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, entenderam melhor o andar da carruagem. Se vocês entendem o que eu quero dizer. Muito melhor. Eles perceberam muito bem o tom de ridículo de um golpe de Estado de República de Banana. Para alguém que quer se colocar no mundo como potência média na altura do Canadá ou da Índia. Se é desse jeito, não pode ter militar golpista. Ponto. E o alto comando brasileiro, em 2022, fez valer isso. A gente precisa ter isso claro. Foi 8-4. Então, são 12 generais, 8 contra 4, 8 dizendo o Brasil não é República de Banana, nós vamos respeitar o resultado eleitoral, nós vamos respeitar a justiça. Esses fatos têm que ser levados em conta na devida dimensão que eles têm, meus amigos. Há um recado do Brasil ao mundo, a quem interessar possa, como se dizia antigamente, né, Chico? A quem interessar possa, né? Que isto aqui não é uma república de banana. As tentativas de fazer disto aqui uma república de banana estão sendo repudiadas pela própria realidade. O candidato de oposição não conseguiu encontrar um vice. Ele encontrou um vice num acordo político de Alagoas para beneficiar o Lira. Desculpe, eu não sou especialista nisso, mas é óbvio, é descarado. Sim. O Brasil não é Alagoas. Há uma distância nesse processo. Eu desconfio que há uma sequência de má informação. Eu continuo insistindo na mesma tecla. A questão dessa interferência no Brasil, do jeito que está sendo feita pelos Estados Unidos, tem só um endereço: catapultar a candidatura de Marco Rubio para presidente de sucessão de Trump. É só isso. Os interesses brasileiros, os interesses das empresas americanas do Brasil, os interesses do agronegócio americano em relação a tudo para depois. O que interessa é a candidatura dele. Sabe por quê, gente? Perfeito. Porque o Vence está avançando. Sabe por quê que o Daniel Pérez não foi votado ainda? Porque os senadores republicanos, que são mais ou menos trumpistas só para poder aguentar, seguraram a barra. Então, quando nós olhamos para isso, nós temos que entender que tem também lá dentro, lá dentro dos Estados Unidos, um jogo político pesado. E esse jogo político, o Vence está levando nesse jogo político, não o Marco Rubio. Daí, transformar Brasil em Colômbia, Brasil em Peru, para aparecer dentro das decisões políticas internas como um solucionador de problemas. À la Venezuela. Professor, obrigada. Essa leitura é importantíssima para entender esse cenário. Obrigado. Eu tenho um hábito muito ruim. Eu falo muito, como diz meu filho. Ele tem uma certa... Professor, sempre muito bom, professor. Sempre excelente aqui, bem-vindo. professor. Obrigada. Um abraço, amigos. Um abraço. Tchau pra vocês. Obrigada, professor Trevisan. Só reforçando aqui que o Brasil está avaliando quais medidas de reciprocidade vai tomar também, segundo a apuração da Júlia Dualib e do Arthur Stable, da Globo News. Então, eles vão adotar, o governo brasileiro, na verdade, vai adotar a medida de reciprocidade contra os Estados Unidos como resposta.
Agora a gente vai aguardar para ver como é que essa história vai seguir. Mas é isso, está respondendo com altivez essa história. Muito bom. Vamos seguir aqui para o nosso próximo destaque? Bora. Opa, agora é a minha vez. Eu vou destacar um personagem que até então tinha aparecido ali uma nota, duas notas no caso do Banco Master, no escândalo do Banco Master. Esse personagem é Fábio Faria, mais conhecido na praça, a partir de agora, como o cara do Vorcaro. Essa reportagem, que é assinada pelo Breno Pires e o João Batista Júnior, dois excelentes repórteres da revista Piauí, ela mostra que o Fábio Faria é muito importante nessa história. Não é só merecedor de uma nota aqui, outra nota ali, em coluna social, em relação ao Daniel Vorcaro. O Fábio Faria funcionava, segundo a reportagem, como um grande lobista, talvez o mais importante do esquema do Master. Então, a partir de agora, é bom a gente considerar que o marido da Patrícia Abravanel, mais conhecido como ex-ministro das Comunicações de Jair Bolsonaro, teve um papel assim, no crescimento, no que a gente tem hoje como ideia do Banco Master, aquele banco gigante que engoliu todas as aplicações do país e acabou enlameado com as revelações da Polícia Federal. O Fábio Faria conhece o Daniel Vorcaro em um clima romântico em outubro de 2023, em Paris. Reunião daquele grupo Esfera, do João Carlos Camargo. Ali ele conhece e vira uma amizade, sabe aquela coisa de paixão da macharada ali, que encontra, toma aquele uísque, começa a falar com aquele machismo peculiar e vão para sacanagem na noite e vira a maior amizade do universo. Dessa amizade vem um primeiro grande negócio, um negócio convento, mas é um negócio. O Daniel Vorcaro, ele compra uma empresa eólica, ou seja, que movimenta aqueles moinhos de vento lá no Rio Grande do Norte, por 67,5 milhões, só que essa empresa não tinha sequer um catavento. O terreno ali, aliás, um terreno maravilhoso, que é perto da praia de Galinhos, por sua vez, colado em São Miguel do Gostoso. Quem não foi em São Miguel do Gostoso, vá, que pode conhecer esse projeto do que o Daniel Vorcaro comprou do Fábio Faria. Esse projeto, e aí a grande desconfiança da Polícia Federal em cima dessa história, e daí que a Polícia Federal quer saber como funcionava de fato essa amizade, esse projeto ele não valia 13 milhões, numa avaliação assim muito exagerada. Ou seja, desconfia-se que foi uma compra para talvez encobrir outras coisas. Talvez lavar dinheiro num projeto que não valia isso tudo. Eu queria ser educado, mas talvez lavagem de dinheiro. Uhum. Então, e prossegue essa amizade, o Vorcaro tira o Fábio Faria do Banco BTG, do amigo André Esteves, e coloca para trabalhar como seu grande homem, seu grande cara, seu grande lobista. Trabalhar para o Banco Master. Não oficialmente, não sentadinho lá numa cadeira do Banco Master. Mas todo o trabalho na praça passa a ser feito, o trabalho das festas, é o grande cara dos encontros no Supremo Tribunal Federal. O Dias Toffoli chega na vida do Vorcaro via Fábio Faria. Parte da imprensa. Então, o Fábio Faria assume um papel muito relevante. E até agora a gente tem tratado apenas como o simpático marido da Patrícia, da filha do Silvio Santos. O Silvio Santos das filhas, uma namora com o Alexandre Pato e a outra com o Fábio Faria, né? Casada, na verdade. Você falou desse personagem do futebol? Alexandre Pato. O Alexandre Pato, inclusive, aparece em algum momento da matéria em Lisboa, em encontros ali nos drinks em Lisboa. Porque Cunhadão, né? Ele é da família, está ali no rolo, mas
Poxa, o pato estava sendo apenas um pato nessa mesa, que fique bem claro. Muito bom, Chico, você jogando luz em quem precisa ser olhado também nessa história que está passando ali meio... Tá ficando ali, olha, não é... Não, depois, a matéria é deliciosa, depois tem até... Vou ler essa matéria. Como o Fábio Faria interfere numa entrevista do Flávio Bolsonaro no SBT News, esse novo canal. A matéria é uma delícia e com muita informação. Muito bom isso aí. Bom, gente, eu ainda tenho que trazer uma informação aqui, uma apuração exclusiva do Jamil Chad, que é gravíssima, uma carta sigilosa que foi enviada ao governo brasileiro, em que os relatores e órgãos da ONU denunciaram a aprovação de um projeto que dificulta a realização de abortos legais, né, em crianças e adolescentes vítimas de estupro. A carta foi obtida com exclusividade pelo ICL, pelo nosso Jamil, e se refere ao projeto que ficou conhecido como PDL da pedofilia e do estupro. Você deve se lembrar dele, de autoria da deputada Cris Tonieto, do PL do Rio de Janeiro, e que foi aprovado na Câmara dos Deputados em novembro do ano passado. Em junho, foi uma votação relâmpago, esvaziada, em que o Senado aprovou a proposta num procedimento de 2 minutos. Foi um escândalo. Nessa carta, as autoridades estrangeiras da ONU expressam profunda preocupação com retrocessos aos direitos das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual no Brasil. É um quadro gravíssimo aqui da nossa história. Agora a gente segue aqui com novas informações. Bruno Concílio. Boa noite, Gabi. Vamos começar falando de Renan Santos, ele mesmo. Em entrevista ao G1, o candidato do Missão deu declarações para lá de polêmicas. Ele afirmou que, se eleito, pode deixar de cumprir decisões do STF. Segundo Renan, as decisões monocráticas, que extrapolam as competências da Corte, não devem ser obedecidas de imediato. O Renan Santos também chamou parlamentares do Centrão de parasitas e defendeu o slogan "Prendeu, matou", utilizado na convenção do partido como uma estratégia de política de segurança pública. Quase uma atualização do bandido bom é bandido morto, né? E agora a gente vai falar de Gabriela Hardit. A juíza afastada por 2 anos do cargo vai continuar recebendo salário no período. A Gabriela Hardit foi afastada das funções pelo Conselho Nacional de Justiça por atos praticados durante a Operação Lava Jato. Pela punição aprovada por unanimidade pelo CNJ, a juíza deixa apenas de receber benefícios vinculados ao exercício da função, como gratificações. É com você, Gabi. Obrigada, Bruno Concílio. Boa noite. Nessa esteira eu quero trazer o resultado da nossa enquete de hoje, porque Flávio Bolsonaro escolheu Alfredo Gaspar como vice, é o assunto do dia. Todas as alternativas anteriores, então, atuação na CPMI do INSS, acordo com Arthur Lira e porque ele não quis uma mulher de vice. Foi o que o pessoal votou, aproveitando muito rapidamente para trazer uma manchete de que o Flávio Bolsonaro, agora emulando um pouco o pai, o Jair, agora diz que fez filhas para ter quem cuidar dele na velhice, né? Todos eles são permeados pelo machismo. Estão voltando para isso. Acho que partiram para a ignorância total de novo. Partiram para porradaria, porque é assim que eles sabem fazer. É isso, gente. Olha, amanhã a gente vai ter uma estreia aqui no nosso canal. Programa da Roberta Garcia, o 3P, o Papo de Preta Progressista, logo depois do N2, então você fica ligado. A Roberta vai bater um papo com a coordenadora da Preta Lab, a Silvana Bahia. E hoje, que é quarta-feira, a gente tem o nosso Provocação Histórica com o professor Lindener Pareto, com a convidada Marcela Bonfim, falando sobre a Amazônia Negra. Então participa, fica aqui junto com a gente, que logo na sequência, aqui coladinho, você já vai participar dessa conversa com o nosso professor Lindener Pareto. Vamos nessa? Bora. Opa! Fechamos, então, Passando a Régua no programa de hoje. Muito obrigada, você que nos acompanhou até aqui. Chico, Rodrigo, boa noite para vocês. Boa noite a todos. Até amanhã. Até amanhã. Você percebeu que culparam o número 13 pela derrota brasileira na Copa? E isso não é coincidência nenhuma, porque, de um jeito ou de outro, eles encontrariam um inimigo para colocar, porque a estratégia da extrema-direita depende de sempre, a todo instante, todos os dias, ter um inimigo, não só para atacar, mas para marketear. Porque a extrema-direita, no final das contas, é um grande, talvez hoje no mundo, o maior dos negócios. E essa visão
nunca foi verdadeiramente compreendida pelas pessoas. O professor João César Castro Rocha, maior especialista no Brasil em extrema-direita, professor do ICL, resolveu fazer uma investigação a fundo. E o resultado? Uma aula, no dia 13 de agosto, às 8 horas da noite, uma quinta-feira, sobre quem financia a extrema-direita no Brasil. O resultado é chocante, inacreditável. E chamem todos seus amigos para assistir também.